Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Encontra-se na página 1130 das Bíblias, nos bancos à vossa frente. Peço que mantenham as Bíblias abertas. E enquanto mantêm as Bíblias abertas em 1 Timóteo, no capítulo 3, peço também que abram os vossos boletins. Abram os vossos boletins na página 6. Já lemos neste culto um parágrafo da nossa confissão de fé acerca da providência de Deus. Esta é uma das doutrinas mais maravilhosas da fé cristã. Permitam-me ler mais uma vez este parágrafo para a nossa edificação e para o começo da nossa conversa. Nós lemos assim e podem seguir nos vossos boletins. Diz-nos assim que Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e todas as coisas, desde a maior até à menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas. Isto é feito conforme a sua infalível presciência e o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. A soberania de Deus é manifesta então de forma prática na sua providência, no facto de que não existe nada, absolutamente nada, que foge ao controle do nosso Deus. E esta doutrina é um grande conforto para os cristãos, porque Ele não é apenas soberano, Ele também é sábio e Ele é bom. Nós podemos não ter uma explicação para um sem número de coisas que acontecem na nossa vida, mas nós sabemos isto. Deus é soberano, Deus é justo e Deus é bom. Mas penso que por vezes o que podemos esquecer é o que a nossa confissão de fé também afirma, não está no nosso boletim, mas o que a nossa confissão de fé também afirma no parágrafo 3 do mesmo capítulo. E deixem-me ler uma parte para vocês. Porque afirma assim: Deus, na sua providência, faz uso de meios, mas é livre para agir sem eles, acima deles e contra eles, conforme a sua vontade. Ou seja, Deus tem toda a liberdade para agir como deseja. Mas notem esta verdade importante, é que a forma mais comum pela qual Deus age é usando meios ordinários, meios comuns, para cumprir a sua vontade e para cuidar da sua igreja. E uma das formas pelas quais Deus cuida da sua igreja é ao revelar-nos como deseja que a sua igreja seja organizada e seja governada. Na sua graça, Deus não nos abandonou à nossa própria sabedoria e à nossa capacidade. Não nos cabe a nós definir como é que nos devemos organizar e como é que a igreja deve ser governada. Deus revelou na sua palavra. E esse é o propósito da primeira carta de Paulo a Timóteo que nós temos estudado. Vejam, antes de lermos o texto para hoje, vejam mais uma vez uma parte da carta que nós temos lido várias vezes para nunca esquecermos qual é o propósito pelo qual Paulo escreveu esta carta. Vejam no capítulo 3, os versículos 14 e 15. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Notem, Paulo escreve a Timóteo com o desejo que ele saiba, ou seja, que ele conheça a forma como se deve andar na casa de Deus. Falaremos deste texto, destes versículos 14, 15 e 16, na próxima pregação. É suficiente por agora apenas chamar a vossa atenção para o contexto do texto que nós vamos estudar hoje. Nós já falámos acerca das qualificações dos pastores, vejam no capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Hoje vamos falar sobre diáconos. E é bom lembrar-nos que pastores e diáconos não foram invenções humanas.
Pastores e diáconos são ofícios que foram instituídos pelo próprio Deus para o bem da igreja. E deve ser então assim que a igreja deve ser organizada. Deixem-me até dizer-vos que este não é o único exemplo no Novo Testamento. Poderíamos dar vários outros exemplos. Mas deixem-me citar apenas o que Paulo diz a um outro parceiro seu no Evangelho chamado Tito. E na carta a Tito, no capítulo 1, versículos 5 e 6, nós lemos assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Entendem o que Paulo acabou de escrever? Ou o que nós acabamos de ler, o que Paulo escreveu a Tito? Na mesma lógica, Paulo escreve a Tito para lembrá-lo que a igreja tem uma ordem e que a sua função é implementar essa ordem. Uma igreja saudável é uma igreja que, entre outras coisas, segue o padrão que Deus determinou para o seu governo. E por isso convido-vos agora a lermos o texto que se encontra na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, mas agora os versículos 8 a 13, que vão ser o nosso foco da pregação de hoje. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. E diz-nos assim a palavra de Deus: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, lembrem-se que nos versículos 1 a 7, Paulo tinha dado instruções e qualificações para o ofício pastoral, ali chamado bispo, que é um sinónimo. Agora, nos versículos 8 a 13, Paulo dá instruções para o ofício de diácono. Notem como o texto começa: da mesma sorte, ou seja, da mesma maneira. Assim como os pastores precisam de ser qualificados para o seu ofício, também os diáconos precisam de ser homens qualificados. E nestes versículos aprendemos pelo menos duas coisas acerca de um diácono: o seu caráter e a sua função, que são os dois pontos da pregação de hoje. O caráter do diácono e a função do diácono. Vamos começar então pelo caráter. Como já observamos ao estudar o texto referente aos pastores, notem como o mais extraordinário nas qualificações para um diácono é o quão ordinárias ou comuns essas qualificações são. Certo? Quando nós lemos estas qualificações, nós percebemos que a principal qualificação que um diácono deve ter é ser um cristão maduro. Os diáconos devem ser, vejam o versículo 8, honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. A palavra honesto no original tem um sentido de uma pessoa séria, de uma pessoa nobre, de uma pessoa digna de respeito. E esta pessoa honesta não pode ter três características. Vejam o tríplice uso da negativa, do não. Não pode ter uma língua dobre. A língua dobre é uma tradução literal que significa uma língua bifurcada, que diz duas coisas diferentes. Alguém cuja palavra não pode ser confiável, porque não é sincera, não é verdadeira. Os diáconos também não podem ser dados a muito vinho, porque como bons cristãos, eles devem ter controlo sobre o seu próprio comportamento e sobre as suas palavras. Alguém em quem o Espírito Santo habita, alguém que está cheio do Espírito Santo, não pode ser controlado por mais nada. E por isso mesmo, como ainda lemos, os diáconos não podem ser cobiçosos de torpe ganância. O sentido aqui aplica-se em particular à avareza, ao ganho financeiro, mas nós podemos aplicá-lo de forma geral. Os diáconos precisam ser pessoas que servem a igreja em vez de se servir da igreja para ganho próprio. É por isso que uma pessoa assim, um homem assim, é obviamente uma pessoa
confiável, é uma pessoa digna de respeito. Nós podemos confiar no seu comportamento, nós podemos confiar nas suas palavras, nós podemos confiar até no seu discernimento espiritual. Nós podemos confiar porque ele tem um espírito de serviço. Ele procura estar ao serviço dos outros. Esta é a descrição de um cristão maduro. Sabem porquê, irmãos? Porque esta é a descrição perfeita do Senhor Jesus. É um dos aspectos mais extraordinários do Senhor Jesus que nós lemos nos Evangelhos. Os irmãos leiam os Evangelhos e vejam como em toda a sua vida o comportamento do Senhor Jesus foi irrepreensível. Ele foi obediente ao Pai em todas as coisas. Vemos o Senhor Jesus a ensinar e falar com as pessoas à sua volta e as suas palavras eram sempre temperadas. Era a palavra certa, colocada com sabedoria, no momento certo, à pessoa certa. Um homem cheio do Espírito Santo, cujos pensamentos, ações e palavras foram sempre perfeitos. Conseguem imaginar, irmãos, sem falhar uma única vez, sem cometer um único deslize, apesar de inúmeras tentativas de o testar para ver se ele falharia em alguma coisa. Mas o nosso Senhor Jesus resistiu a todas as tentações pelo poder do Espírito Santo. O nosso Senhor que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. O Filho de Deus que se fez homem, não porque precisava de alguma coisa, mas porque sem Ele nós não teríamos qualquer esperança. Os diáconos são por isso cristãos maduros. Homens que procuram ser como o Senhor Jesus no seu comportamento, no seu discurso, no seu discernimento espiritual, no seu serviço abnegado. E Paulo acrescenta, vejam o versículo 9, guardando o mistério da fé numa pura consciência. Como cristãos maduros que são, os diáconos estão cheios do conhecimento da palavra de Deus. É esse o mistério da fé que Paulo fala. No Novo Testamento, o mistério não é algo desconhecido ou escondido. O mistério da fé é o Evangelho que foi completamente revelado e manifestado em Cristo. É o mistério, sim, que estava oculto. O Evangelho que tinha sido revelado aos nossos pais apenas através de promessas, através de tipos, através de sombras. Mas um mistério que foi completamente revelado no Senhor Jesus. O Evangelho são as boas notícias de que, apesar dos nossos pecados, o Filho de Deus, o Deus eterno, fez-se homem para morrer no lugar dos pecadores. Que o Senhor Jesus pagou o preço do pecado de todos aqueles que se arrependem e colocam a sua fé nele. Ora, um cristão maduro, como os diáconos devem ser, não apenas conhece intelectualmente o mistério da fé, o Evangelho, mas vejam o texto, eles guardam este mistério. Os diáconos devem ser conhecedores da palavra, como alguém que não apenas sabe coisas acerca de Deus, mas como alguém que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Os diáconos têm de estar na posse deste mistério, na medida em que deve ser a sua vida, em que é o motor da sua vida e do seu serviço. É por isso que os diáconos guardam este mistério. Vejam ainda o versículo 9, numa consciência pura ou numa pura consciência. Significa que não apenas têm um conhecimento cognitivo, mas que são praticantes da fé. Pensem na consciência, queridos irmãos, como um órgão espiritual que Deus dá a cada pessoa. A consciência é algo exclusivo dos seres humanos, de todas as coisas que Deus criou. A consciência é aquela capacidade que nós temos, que todos os seres têm, de discernir o bem e o mal. É claro que a nossa consciência não é perfeita por causa do nosso pecado, mas quando a consciência está calibrada com a verdade da palavra de Deus, a consciência dá-nos a capacidade de discernir o que é bom e o que é mau. Os diáconos guardam o mistério da fé, não apenas por saberem coisas acerca de Deus, mas porque o seu conhecimento se traduz numa vida de obediência. Os diáconos não apenas falam acerca de Jesus, os diáconos devem ser como Jesus. É exatamente por isso que os diáconos, vejam o versículo 10, sejam primeiro provados e depois sirvam
se forem irrepreensíveis. É necessário que os diáconos sejam testados. O diácono é reconhecido, é eleito para este ofício, porque ele já é um servo. Ele não é eleito depois para servir, mas porque já é um exemplo de serviço. Ser diácono não é apenas para quem quer ser diácono, mas para quem já provou que é um diácono, ou seja, já provou que é um servo. Ser irrepreensível, como escreve Paulo, não significa que sejam perfeitos. Dessa maneira ninguém, obviamente, poderia servir como diácono. Vimos isso mesmo em relação aos bispos, aos pastores. O que significa irrepreensível é que os seus erros não podem colocar em causa a sua profissão de fé. Os seus erros não podem colocar o seu exemplo para com outros. No seu serviço como diácono, o homem representa o Senhor Jesus no seu cuidado para com a igreja. E Jesus não pode ser mal representado, porque isso colocaria em causa a sua reputação. E depois no versículo 11, Paulo escreve: da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. É preciso reconhecer que a palavra que Paulo usa para se referir aqui às mulheres é ambígua. Tal como no do português, a palavra original pode significar mulheres, no sentido de seres humanos do sexo feminino, e isso implicando então que seriam diaconisas, ou então pode significar mulheres, no sentido de esposas dos diáconos. Essa ambiguidade, mais uma vez é preciso reconhecer, tem suscitado muito debate e o texto não é de facto completamente claro. Nós devemos, mais uma vez, reconhecer que tem havido divergência entre homens e igrejas que levam a palavra de Deus a sério e querem obedecer a Deus em tudo. No entanto, parece-nos que a evidência neste texto, do seu contexto literário, da evidência bíblica, apontam para uma tradução de mulheres no sentido de esposas dos diáconos. É por isso que muitas traduções qualificam, e em algumas das vossas traduções podem ter mesmo esposas ou as suas mulheres. Permitam-me, até por uma questão de clarificação, dar algumas razões pelas quais acreditamos que se refere às esposas dos diáconos. Em primeiro lugar, notem como apenas os homens são chamados diáconos, mas estas mulheres nunca são chamadas diaconisas, ou seja, não lhes é atribuído nenhum ofício. É interessante que as qualificações dos versículos 8 a 10, que nós já vimos, poderiam ser facilmente aplicados às mulheres como diaconisas, mas é óbvio que os versículos 8 a 10 são dirigidos a homens. Além disso, os versículos 8 a 10 e 12 a 13 referem-se claramente a homens, aos diáconos. Os versículos acerca das mulheres dos diáconos continuam a ser uma referência, por isso, às qualificações que os diáconos devem ter. As qualificações dos diáconos são extensíveis em parte à sua família. Isto não deve ser uma surpresa para nós, porque Paulo, quando falou sobre os pastores, nos versículos 1 a 7, já tinha estendido as suas qualificações até aos seus filhos, não apenas à família como um todo, ou às mulheres, mas também aos seus filhos. E podemos ainda notar que a palavra mulheres é a mesma palavra que, sendo utilizada no versículo 11, vai ser utilizada outra vez no versículo 12. Se Paulo se estivesse a referir a mulheres diferentes, poderia ter utilizado termos diferentes para evitar uma desnecessária confusão. Mas aquilo que Paulo está a fazer é referir-se às mesmas mulheres, ou seja, às mulheres dos diáconos. E finalmente, mas não menos importante, notem como Paulo vai dar uma qualificação essencial para se ser diácono. Ele vai dizer que o diácono tem de governar bem a sua casa. Ora, as mulheres não podem governar bem a sua casa porque essa não é a sua função na da família. Porque é que os homens devem governar bem a sua casa para o exercício diaconal? Porque o diaconato é um ofício que implica o exercício de alguma autoridade. Embora seja um ministério de serviço, como ainda vamos ver, existe um nível de autoridade que os diáconos têm de ter para exercer a sua função. E por isso, tal como os presbíteros, os diáconos têm de governar bem a sua casa. E só eles são qualificados, porque se não governarem bem a sua casa, como é que vão cuidar da Igreja de Deus? Portanto, de uma forma simples, estas são apenas algumas razões, não as únicas, pelas quais nós acreditamos que este versículo se refere às mulheres dos diáconos. Este é o entendimento, a prática desta Igreja, e que segue a linha com a prática comum das igrejas cristãs ao longo da história e das igrejas reformadas. Mas agora vejam as qualificações das mulheres dos diáconos.
Diz o versículo: sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Segundo Paulo, as mulheres dos diáconos não podem colocar em causa o ministério dos seus maridos. Elas mesmas têm que ser um exemplo. A mulher não ocupa o ofício, mas ou o facilita ou o coloca em causa. E quando o coloca em causa pode mesmo desqualificar o seu marido para o seu ofício. Finalmente, versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Tal como já afirmámos em relação aos pastores, entendemos aqui que os diáconos têm de ser maridos de uma só mulher, não no sentido de que têm de ser homens casados, mas no sentido de serem homens que têm apenas uma mulher e que são um exemplo de fidelidade à sua mulher. Estes homens precisam de ser um exemplo na forma como servem as suas famílias, antes mesmo de servir a igreja, porque a igreja é uma família. Se um diácono não serve bem a sua família, como é que vai servir a igreja de Deus? Meus queridos irmãos, o ofício de diácono não é para qualquer homem. As qualificações são exigentes. Pensando naqueles que são os erros comuns que as igrejas cometem nesta matéria. Queridos irmãos, precisamos ser sérios. Nós precisamos reconhecer que os diáconos não podem ser apenas homens que têm jeito para arranjar coisas. Não pode ser apenas um ofício para os que têm influência na igreja ou querem exercer poder. Não, isso não é ser diácono. O ofício diaconal é algo sério, é um ofício de serviço. A igreja deve seguir as orientações bíblicas para a eleição de diáconos. Talvez mais ainda do que os pastores. Penso que as nossas igrejas habituaram-se a eleger diáconos sem pensar nas suas qualificações. Este texto serve como um sério aviso para a igreja, para que possa ser séria, para que possa testar os homens, para que possa eleger apenas aqueles que dão provas de serem homens qualificados e irrepreensíveis. Ponto número 1, e o mais longo, o caráter do diácono. Ponto número 2, a função do diácono. E a razão pela qual o ponto número 2 é substancialmente menor do que o primeiro é simples. O texto não se debruça muito sobre a sua função. Na verdade, o Novo Testamento tem muito a dizer acerca da função do pastor, mas muito pouco para dizer acerca da função do diácono. Esta é talvez a razão, notem, pela qual existem tantos mal-entendidos acerca da função do diácono, porque o Novo Testamento, de facto, não fala muito sobre a sua função. E parece-me que a razão pela qual o Novo Testamento não fala muito acerca da sua função tem a ver com a sua simplicidade. Notem que o significado da palavra diácono é simplesmente servo. O diácono é aquele que atua, segundo o significado desta palavra, como intermediário numa transação, como um agente, como um mensageiro. O diácono é aquele que realiza algo a pedido de um superior, ou aquele que assiste a alguém. O diácono ou servo não é um ofício neste sentido de liderança na igreja. Talvez para entendermos isso, a comparação e a relação com o pastor sejam úteis. Nas duas listas de qualificações, lembrem-se, versículos 1 a 7 e versículos 8 a 13, pastores e diáconos, se lerem essas qualificações, elas são muito similares. A maioria das qualificações são idênticas, mas as diferenças entre as qualificações ensinam-nos acerca da sua diferença de funções. Em primeiro lugar, vejam que o pastor tem de ser, é uma necessidade, é uma obrigação, tem de ser apto para ensinar. Vejam o versículo 2. Esta é uma qualificação que o diácono não necessita ter, porque essa não faz parte das suas funções diaconais. Notem que isto não significa que o diácono não pode ensinar. Em nenhum lugar das Escrituras diz que apenas os pastores podem ensinar. Entendem? A questão é que ensinar não faz parte do ofício do diácono. Não faz parte da sua lista de deveres, por assim dizer. Em segundo lugar, e o mais significativo, é que a designação dos ofícios nos apontam para a sua função. Vimos na última pregação que bispo significa supervisor. Diácono significa servo. É neste sentido que não existem dois ofícios de liderança na igreja.
Apenas os bispos ou os pastores supervisionam ou lideram a igreja. Na lógica bíblica, o pastor e o diácono não são dois poderes na igreja, mas sim dois tipos de ofício. O ofício do pastor é o ofício do supervisor, é o ofício de liderança. O ofício do diácono é um ofício de serviço. E da mesma maneira que não são dois poderes, também não são duas divisões entre liderança espiritual e liderança material, e esta é talvez a maior confusão que existe na compreensão do que significa ser diácono. Essa ideia de que os pastores lideram as coisas espirituais, enquanto os diáconos lideram as coisas materiais na igreja, é uma visão neoplatónica, não é bíblica, como se o material e o espiritual fossem coisas diferentes. Ou seja, não são dois supervisores de duas áreas diferentes, mas sim dois tipos, ofícios distintos. O pastor supervisiona e lidera, pastoreia, o diácono serve e assiste. John Stott colocou desta forma: em vez de distinguir os diáconos e os pastores como quem distingue assistentes sociais dos professores, talvez seja melhor pensar nos diáconos como auxiliares dos bispos no seu ministério. Ao mesmo tempo, quero que os irmãos entendam que pastores e diáconos não são também dois graus de ofício, como se houvesse uma hierarquia dentro da igreja. Membro, diácono, pastor. Não, essa não é a perspectiva bíblica. O diácono é um ofício por direito, é um dom dado à igreja, distinto do pastor. Jamie Dunlop expressou, penso eu, bem: os pastores lideram o ministério, os diáconos ajudam no ministério e a congregação cumpre o ministério. Ou seja, os ofícios são ministérios complementares com o objetivo de que toda a igreja cumpra o ministério, ou seja, que toda a igreja seja edificada. É por isso que podemos dizer que se os pastores servem pela sua liderança, os diáconos lideram pelo seu serviço. O diácono é distinto e complementar ao pastor, mas são ambos necessários na vida da igreja. Bons pastores e diáconos servem juntos com o objetivo de proteger o Evangelho e promover a santidade na igreja. Os pastores e os diáconos, com responsabilidades diferentes, procuram imitar Cristo com o objetivo de que toda a igreja seja como Cristo. A igreja precisa de diáconos e de diáconos fiéis. E a importância do diácono na vida da igreja é representada pelas suas recompensas. Vejam o versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. É interessante que estas são recompensas que Paulo reserva para os diáconos. Ele não dá estas recompensas desta forma explícita aos pastores. E nesta passagem vemos que os diáconos têm duas recompensas para o seu serviço. Em primeiro lugar, diz-nos o texto, adquirirão para si uma boa posição. A tradução da Almeida 21 traduz por adquirir um lugar de honra. Mas a honra aqui não é algo meramente humano. Significa que Deus reconhece o seu serviço como algo bom e necessário. Em segundo lugar, vejam que o diácono é recompensado desta forma. Muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E que grande recompensa esta é. Quando o diácono serve bem, a sua fé é confirmada. Ele ganha confiança de que é um verdadeiro cristão e de que a sua fé é verdadeira. Meus queridos irmãos, notem que se um diácono servir de forma fiel, o seu serviço vai ser, no geral, invisível e silencioso. Não irá receber grandes honras visíveis, porque pela natureza do seu próprio ofício, o diácono vai estar ao serviço da igreja muitas vezes de forma imperceptível. Mas o diácono será honrado por Deus e terá a sua fé confirmada. Porquê? Porque um bom diácono é a representação do Senhor Jesus, que veio para servir e não para ser servido. E enquanto um diácono cresce à imagem do Senhor Jesus, ele é confirmado na sua fé, ele é confirmado na sua esperança.
A sua fé não são apenas conceitos, não são apenas ideias ou coisas que sabe acerca de Jesus. A fé do diácono é representada no seu serviço. A fé do diácono é representada no quanto ele se parece com o Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, os diáconos são um dom dado à Igreja. Se as Escrituras nos dão as qualificações para o ofício de diácono, é por um lado porque eles são necessários, porque Deus não faz nada sem um propósito, e por outro lado é para serem praticados na Igreja, tal qual as Escrituras o dizem. Se o ofício de diácono é necessário, isso significa que uma igreja fica mais pobre sem diáconos. Mas muitas vezes a igreja também fica mais pobre porque a igreja elege diáconos que não são qualificados. E, portanto, a pobreza pode vir de duas formas. Porque a igreja não reconhece o ofício de diácono ou porque os diáconos são eleitos sem ter em conta as qualificações bíblicas e não humanas para o exercício do diaconato. Os diáconos são exemplos de serviço para a igreja. São exemplos também de proteção para os seus pastores. Sem diáconos fortes, os pastores estão desprotegidos e têm de se ocupar de assuntos que os distraem do seu ministério principal. É esse o exemplo que temos com os apóstolos em Atos 6 e que lemos hoje esse texto no nosso culto. Os diáconos são um exemplo de serviço sacrificial, muitas vezes invisível, ao darem do seu tempo, dos seus recursos, das suas capacidades, a sacrificar muitas vezes o seu bem-estar em favor dos seus irmãos, em favor da Igreja. E por isso o ofício de diácono deve ser um exemplo para todos nós, porque um bom diácono é ser como Cristo, e ser como Cristo é o que todos desejamos ser. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos porque tu nos deste da tua palavra. Tu te revelaste a nós e nos revelaste a tua vontade. Obrigado também porque não deixaste a tua igreja ao sabor da sua sabedoria, mas porque tu nos deste da tua sabedoria. Agradecemos porque não nos deixaste à deriva de saber como nos devíamos organizar ou de como a igreja deve ser governada, mas porque revelaste claramente na tua palavra como desejas que nos organizemos. E por isso, ó Pai, nós te pedimos que nos ajudes a ser fiéis, que nos ajudes, em particular, a reconhecer homens que sejam capazes de servir como diáconos, servos verdadeiros, servos que estão dispostos a servir. Nós pedimos estas coisas e pedimos também que nos dês discernimento. No nome do Senhor Jesus. Amém.